vamos lá então, gente. Bom, então coloquei ali o link de novo não coloquei, na verdade. Vou colocar o link da presença ali, então quem não marcou a presença pode ir marcando. Tá? Boa noite para todo mundo. Já peço desculpas para vocês, porque minha filha está ali atrás vendo desenho, então se vocês ouvirem algum barulho aí, ela está aqui atrás. Aqui, tá? Mas combinei com ela que ela ia ver os desenhos dela bem baixinho, então acho que não vai ter problema. Tá? Pessoal, então vamos começar hoje nossa quinta aula, tá? Nosso quarto encontro e quinta semana. Né? A gente teve aquela aula no sábado que acabou não tendo encontro, né? Então vamos lá. Então, pessoal, a ideia hoje não é começar nenhum conteúdo novo, mas sim rever com vocês aquilo que a gente começou na aula passada, que é a parte de síntese de circuitos lógicos, que a gente viu aquela parte de soma de produtos na aula passada. Vamos rever aquilo rapidinho e depois eu quero discutir esse assunto da videoaula 3 que eu deixei na semana passada para vocês, tá? A ideia é que vocês dessem uma olhada nisso. Eu vou fazer um resumão, né, bem rapidinho, né, do que é os mapas de Carnot, qual é o objetivo e qual é a dinâmica, e vou resolver alguns exemplos a mais aqui que eu preparei para a gente fazer juntos, e depois eu quero que vocês me digam as dúvidas que vocês tenham, tá? Vai ser bem isso aqui. Só um pouquinho, gente. Oi, Juninho. Eu vi, deixa eu ver. Bom, vamos lá. Então, se me interromperem aqui, eu vou pedir, já peço desculpas para vocês, tá? Vou colocar de novo aqui a chamada, o registro para vocês, e vamos lá. Então, pessoal, eu vou pegar aqui e vou acompanhar os slides aqui que eu deixei da videoaula 3, tá? Então, aqui da videoaula 3, eu botei em duas partes aqui do YouTube, né? A primeira parte explica o que é um mapa, o que é a técnica, para que serve, como é que ele consegue gerar circuitos simplificados. E aqui depois tem uma resolução de 14 exemplos, tá? De 14 exemplos. E aqui eu coloquei os slides separados, tá? Que é o que está explicado nos vídeos aqui. Eu quero passar eles rapidinho aqui. Rapidinho não, quero passar eles só para a gente retomar isso e ir resolvendo alguma dúvida que vocês venham a ter, tá? Então, eu preparei um roteiro aqui, então vocês podem ir me interrompendo à medida que vocês acharem necessário, tá? E a gente vai trabalhar isso hoje, tá? Então, a gente vai rever a soma de produtos da aula passada, vamos ver as dúvidas de vocês da videoaula, tá? Vamos trabalhar alguma coisa ali também, alguns exemplos a mais, para ver se vocês ficaram com dúvidas, enfim. E depois que a gente vencer tudo isso, pessoal, que a gente tirar as dúvidas e vocês não tiverem mais nenhum ponto para discutir sobre esse conteúdo de mapas de Carnot, eu quero apresentar para vocês aqui a primeira atividade prática da disciplina, tá? Que é um exercício, na verdade, mas ele é um exercício um pouco mais completo, assim, que ele envolve um problema e a gente vai usar os mapas de Carnot para resolver esse problema que eu vou apresentar para vocês no final da aula. Tá? Então, esse é mais ou menos o roteiro da aula que eu preparei para hoje. Alguém quer fazer algum comentário inicial sobre isso? Alguém quer perguntar alguma coisa antes de a gente começar? Tudo certo? Bom, gente, vamos lá então, tá? Fique à vontade para perguntar, para me interromper, tá? Vamos discutir bastante hoje. Bom, então, só relembrando aqui os nossos fluxos, tá? Na aula passada, a gente começou a ver aquela técnica que a gente chama de soma de produtos, que era a primeira técnica de síntese, tá? Onde eu começo da tabela verdade, né? Meu ponto de partida é a tabela verdade. E... Só um pouquinho aqui, gente. Onde o ponto de partida é a tabela verdade, e eu quero achar uma expressão lógica que tem como comportamento aquela tabela verdade, né? Então, eu quero dar a tabela verdade a expressão lógica que, quando eu avaliar ela, eu vou ter aquele comportamento da tabela verdade, tá? E tendo a expressão lógica, obviamente, eu posso encontrar o circuito lógico lá e implementar no simulador e ver funcionando, certo? Bom, então a primeira técnica que a gente trabalhou foi aquela da soma de produtos, certo? Vamos relembrar ela rapidinho aqui só para a gente fazer um review da aula passada e a gente seguir adiante, tá? Só para ver se alguém ficou com alguma dúvida, enfim, vamos fazer rapidinho aqui, tá? Então, aqui, preparei um quadro aqui para a gente. Um pouquinho. Vamos lá, eu vou usar bastante o quadro aqui, tomara que não me perca. Vamos lá.
Então, pessoal, a primeira maneira que a gente viu, então, de fazer a síntese, né, que é a partir de uma tabela verdade, né, de uma tabela verdade, aqui nesse caso, de 3 entradas, e aqui estão as 8 saídas, né, para cada um dos casos de entrada. A primeira técnica que a gente viu é aquela de soma de produtos, aonde cada linha da tabela verdade tem um termo associado, né, que a gente gera ele olhando os valores das variáveis de entrada, né. Então, nesse caso aqui, né, quando a variável de entrada é 0, ela aparece negada, e quando ela é 1, ela aparece direta. Sem problemas, senhora, tranquilo. Boa noite para ti. Deixa eu colocar aqui a presença de novo. Podem ir preenchendo lá, tá? Bom, então, cada linha da tabela verdade vai gerar um interno, né? Eu vou olhar só para as linhas onde tem o saída 1. Tá? E a partir disso, eu vou gerar uma expressão de saída, aonde para todas as linhas de min termo 1, desculpa, para todas as linhas de saída 1, eu vou colocar na expressão min termo. Tá? Então, aqui na linha 0, né, eu tenho saída 1, então vai para a expressão o min termo não A, não B e não C. Depois, na linha 2, eu tenho outro 1, então vai para a saída o min termo não A, B e não C. Né? Esse aqui. Então, esses dois aqui já foram. Depois, a linha 5, né, também tem saída 1, né? Então, vai para a saída o min termo A e não B e C. Né? Lembrando como é que eu sei se a variável vai direta ou vai negada, eu olho aqui na tabela verdade. Né? Então, esse min termo da linha 5, eu tenho A e B como 1, então eles não vão negados, e eu tenho B igual a 0, então o B vai negar. Tá? E a última linha é tudo 1, né? Então é A, B e C. Então, com essa técnica, de forma bem direta, eu consigo analisar as linhas de saída 1. Para cada uma, eu crio um min termo, né, de acordo ali com os valores das variáveis de entrada, e consigo construir a expressão dessa forma. Tá? Alguém quer fazer alguma consideração sobre essa parte aqui que a gente viu lá na aula passada? Tudo tranquilo até aqui? Alguém quer fazer algum comentário? Podem falar, gente. Então, hoje a aula é bem para discutir dúvidas de vocês, tá? Bom, então essa técnica de soma de produtos ela é mais tranquila, mais simples. Tá? O problema é que ela gera expressões grandes, dependendo da tabela verdade, né? Dependendo do número de uns que tem essa tabela verdade. E quando eu tenho mais variáveis de entrada, cada min termo vai ter todas as variáveis de entrada, né? Então pode ficar uma expressão bem, bem longa. Tá? A técnica que a gente vai trabalhar hoje e que estava lá naquela videoaula que eu pedi para vocês assistirem, ela é chamada de mapa de Carnot, tá? E ela é baseada, e ela baseia, né, a simplificação dessa expressão, ou seja, ela gera uma expressão mais simplificada, e ela consegue fazer isso explorando o que a gente chama de adjacências entre os termos. Lá no vídeo, lá está bem explicado isso. Aqui eu só vou dar uma retomada geral, para ver se vocês ficaram com alguma dúvida, tá? Então, qual a ideia, né? Esse cara aí, o Carnot, ele, né, pesquisador lá, estudioso, e ele reparou que quando eu tenho valores uns em casas específicas, ou em pares de casas específicas, de linhas específicas, pela verdade, ao invés de eu gerar todo o min termo de cada linha, eu consigo fazer algumas simplificações bem diretas. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu olhar para essa expressão aqui, por exemplo, tá? Se eu olhar para essa expressão, por exemplo, eu vou notar, isso lá no vídeo está bem explicado, que essas linhas aqui, ó, a linha 0 e a linha 2, elas formam uma adjacência. Tá? Por que elas formam uma adjacência? Né? Se eu pegar essas duas linhas, que são esses dois min termos de cima aqui, a gente vai notar que nesses dois min termos, os dois min termos têm o A negado e os dois min termos têm o C negado. A única coisa que muda é o B. Se eu aplicar propriedades da álgebra booleana, que eu até, quando a gente estava presencial, eu até fazia uma aula sobre isso, mas
desde a última edição que foi remota, eu acabo fazendo uma ligação mais direta até o mapa de Carnot, que é o que nos importa, na verdade. Mas se a gente for fazer olhar as propriedades da álgebra booleana e aplicá-las aqui, a gente vai ver que eu consigo simplificar esses dois mintermos, colocando o que é igual junto. É como se eu colocasse em evidência lá na matemática, lá vocês já fizeram isso lá no ensino médio, ou ensino fundamental, algo assim. Então, eu agrupo o que é igual nos dois termos. Nesse caso, o não A e o não C iguais. Tá? E o que é diferente, eu mantenho, que é o não B ou B. Tá? Aqui. Lá no colégio, eu ouvia isso como colocar em evidência o que é igual, né? E o que é diferente, mantém na expressão. Tá? Então, o não A e o não C eu coloco em evidência, porque eles estão iguais nos dois termos, e o que é diferente, eu mantenho aqui na expressão, que é o não B e B. Tá? Se eu analisar, de novo, não vou entrar em detalhes aqui, né? Se eu analisar bem, eu ter uma ou entre uma variável e ela negada, significa que isso aqui sempre vai dar 1. Tá? Porque se o B é 0, eu vou fazer 0 ou 1 de uma ou, 0 ou 1 dá 1. E se o B for 1, eu vou fazer 1 ou 0, que é o contrário, né? Então, independente do valor do B, sempre quando eu tenho uma ou entre uma variável e ela mesma negada, isso sempre vira 1. Tá? E esse 1 aqui vai entrar numa E com essas duas variáveis aqui, o não A e o não C. E sempre quando eu tenho uma das entradas de uma E em 1, eu posso desconsiderar ela, tá? Pelas propriedades da álgebra. Ou seja, eu consigo simplesmente eliminar isso aqui. Tá? Então, simplificando, né, a ideia do mapa de Carnot, sempre quando eu tiver 1 nessas duas casas aqui, na linha 0 e na linha 2, eu vou poder simplificar a expressão e ao invés de eu colocar os dois bintermos, eu posso simplesmente colocar na expressão não A e não C. Tá? Que substitui toda essa parte aqui, em cima. Certo? Essa é a moral do mapa. Tá? O mapa de Carnot, ele reescreve a tabela verdade para ficar mais fácil da gente ver essas adjacências. E toda vez que eu detectar que eu tenho uns adjacentes, ao invés de eu colocar os dois mintermos completos, eu já vou colocar a expressão simplificada. Essa é a grande moral. Tá? Aqui embaixo eu também tenho uma outra adjacência entre esses dois aqui. Ó. Tá? Eu também tenho outra adjacência. Tá? Porque, ó, se olhar para esses dois termos aqui, o A e o C se repetem nos dois, e o B é diferente também. E aí eu vou fazer aquela mesma lógica, vou eliminar o que é diferente, e fica A e C. Ou seja, ao invés de escrever aquela soma de produtos, que era aquilo que a gente conseguia fazer até a última aula, com o mapa de Carnot, que vai explorar essas adjacências, eu vou começar a ter expressões desse tipo aqui. Que nesse caso aqui, né, simplificando, ela é isso aqui. Não A e não C, ou A e C. Se a gente fizer a tabela verdade das duas, as duas têm exatamente essa tabela verdade aqui. Com saídas 1 nas linhas 0, 2, 5 e 7. Certo? Então, esse é o ponto aqui, né? Esse é o ponto. Então, quando a gente usa a soma de produtos, a gente tem a expressão completa, que é a em azul, ela é mais fácil de gerar, mas ela é uma expressão mais complexa, né? Que gera um circuito mais complexo. E quando a gente usa o mapa de Carnot, que é explorar essas adjacências, quando a gente sabe que tem uns adjacentes, a gente gera essa expressão em vermelho aqui, né? Onde a gente simplifica bastante, e ao invés de 3 portas E de 3 entradas, eu tenho 2 portas E de 2 entradas só. Então, essa expressão de baixo aqui, ela é bem mais simplificada que essa em azul. Certo? Entenderam a lógica aqui, pessoal, da diferença da soma de produtos para o mapa? O mapa ele é baseado na soma de produtos. Só que quando, ao invés de gerar os mintermos, eu já detecto as adjacências e já gero a expressão simplificada. Essa é a ideia do mapa. Alguém quer fazer alguma pergunta até aqui, sobre esse exemplo aqui? Beleza. Então tá. Então, essa é a ideia, tá? Se a gente for analisar,
a gente encontra 12 adjacências nesse caso aqui de uma tabela verdade de 3 entradas. Se for de 4 entradas, aí tem bem mais adjacências. Mas vamos usar, lá no vídeo eu usei essa de 3 entradas aqui, de 8 linhas, para explicar. Então, eu tenho as adjacências aqui onde eu elimino C. Então, toda vez que eu tiver uns nesses pares de linha aqui, ó, na linha 0, 1, nas linhas 2 e 3, 4 e 5, e 6 e 7, se eu tiver um, né, nesse par de linhas, eu consigo simplificar, né? Se eu tiver na 0 e 1, eu vou notar que não A e não B são iguais e o C muda, então ele cai fora. Aqui, o não A e B são iguais e o C muda, cai fora. Né? Então, todos esses casos aqui, eu elimino C. Eu tiro fora o C. Se eu tiver adjacências nesses pares aqui, né, eu elimino A. Então, por exemplo, vou pegar primeiro aqui, né? Na linha 0 eu tenho não B e não C, e na linha 4 eu tenho também não B e não C. Então, se eu tiver um nessa linha e um nessa linha, eu vou eliminar o A e fico só com não B e não C. Certo? E isso serve para os outros pares aqui, né? Para a linha 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7. E eu tenho esses pares de adjacência aqui onde eu elimino o B, que é quando o B cai fora. Que era aqueles exemplos que a gente fez ali, né? Que eu tinha um na linha 0 e na linha 2, né? Que é o que a gente fez antes, né? Ó, eu tenho um na linha 0 e na linha 2, eu tenho essa adjacência aqui. Quando tem essa adjacência, eu tiro fora o B e fica não A e não C. Então, naquele caso do exemplo, eu tinha um na linha 0 e 2 e eu tinha um na linha 5 e 7. Ó. Então, eu fiquei só com não A e não C e A e C. Tá? Então, essa é a ideia do mapa. A ideia do mapa é tentar explorar essas adjacências. Toda vez que eu detectar que eu tenho esses pares de uns, ao invés de eu gerar a soma de produtos completa, com os termos completos, eu já vou simplificando eles. Essa é a grande sacada do mapa. Tá? Bom, daí a questão é o seguinte, né? Fica complicado, fica mais difícil eu enxergar essas adjacências na tabela verdade assim. Tá? Porque, por exemplo, até essas onde é uma linha embaixo da outra é tranquilo. Mas nessas onde eu tenho que... Aqui, ó, essa aqui é a linha 0 e linha 4, né? É complicado eu ver essa adjacência facilmente aqui, né? E essas daqui, né? Tipo linha 0, linha 2, linha 1, linha 3. Então, para conseguir enxergar de forma mais fácil essas adjacências, e toda vez que eu detectar uma adjacência eu vou conseguir simplificar a expressão, pensou-se, né, em reescrever a tabela verdade em forma de um mapa. Né? E aí, como foi o Carnot que pensou nisso, né? Então ele deu o nome dele. Né? Um dia, quando a gente criar uma coisa foda, aí a gente pode também botar o nosso nome. Né? Bom, de certo, quando ele pensou isso, certamente ele achou que não ia ser o último, mas, bom, isso aí é a técnica mais utilizada hoje em dia para a gente... Hoje em dia não, é a técnica mais utilizada para simplificar expressões, é o mapa que ele criou. Bom, então se eu pegar aquela tabela verdade de 3 entradas, como é que é esse mapa que ele fez? Tá, então acho que aqui é o ponto central, tá? Então, qual é a ideia, tá? Ao invés de... nesse mapa, ele vai ter também, né, no caso de 3 entradas, né? Que é esse exemplo aqui. No caso de uma tabela de 3 entradas, que tem 8 linhas, o mapa, ele vai pegar as 4 primeiras linhas, né, essas 4 aqui, e vai colocar na primeira linha do mapa, e as 4 últimas da tabela verdade, ele vai colocar, desenho aqui, e vai colocar nas 4 últimas. Então, é basicamente uma forma de reorganizar a tabela verdade. Ao invés de colocar elas, né, numa coluna, né, as saídas, né, uma embaixo da outra, no mapa de Carnot, ela, para 3 entradas, essas 8 linhas vão ficar dispostas em 2 colunas, em 2 linhas de 4 colunas, onde as 4 primeiras linhas da tabela verdade vêm na primeira linha do mapa, e as 4 últimas linhas da tabela verdade vêm na última linha do mapa. Tá? Só que, além disso, pessoal, ele tem mais um detalhe, que é o seguinte, ó, bom, se eu fosse reorganizar de forma simples, né, eu teria algo assim, né, linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, 4, 5, 6 e 7, né, que seria pegar os 4 aqui, né, as 4 primeiras de 0 a 3 e colocar na primeira linha, e as 4 últimas
de 4 a 7 e colocar na última linha. Esses números são as posições aqui, tá? São as posições. Só que, se eu colocar dessa ordem aqui, tem algumas adjacências que ficam difíceis de pegar. Lá no vídeo tem uma explicação melhor sobre isso. Então, o mapa de Carnot, além dele trocar o formato aqui, né, de ser uma coluna de 8 linhas para 2 linhas de 4 colunas, onde as 4 primeiras linhas ficam na primeira linha e as 4 últimas linhas ficam na última coluna, ele troca isso aqui, ó. Ou seja, ao invés de ser 0, 1, 2, 3, é 0, 1, 3, 2. Ou seja, a posição 2 da tabela verdade vem para o final e a posição 3 vem para cá. E a posição 6 da tabela verdade vem para o último e a 7 vem para cá. Tá? Tem uma explicação disso lá no vídeo, depois, quem não olhou ainda, olha lá que vai ter explicação sobre isso. Tá? Mas, enfim, resumindo, esse aqui é o mapa, tá? Então, e o primeiro passo para a gente conseguir usar o mapa é conseguir fazer essa tradução. Ou seja, eu tenho uma tabela verdade que eu quero descobrir a expressão, eu tenho que passar essa tabela verdade para o formato de mapa. Tá? É a primeira coisa. Então, pessoal, eu vou fazer aqui para um exemplo aqui. Eu peguei 2 exemplos aqui de tabelas verdades aqui para a gente fazer em aula juntos. E eu já quero fazer um dos exemplos aqui para ver se vocês entenderam essa primeira parte, que é a tradução, né? Pegar aqui a coluna de saída da tabela verdade e passar isso para o mapa. Tá? Então, vamos lá. Então, se eu tenho uma tabela verdade tipo essa daqui, deixa eu só um pouquinho aqui. Isso tudo está lá no vídeo, pessoal, né? Então, se por acaso alguém não viu, né, pode ver a explicação completa, que só estou resumindo para a gente avançar e conseguir resolver dúvidas, certo? Então, aqui, ó, eu vou resolver esse primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo, ele não está nem no vídeo, nem nos exercícios, tá? Eu fiz aqui só para a gente, um novo, para a gente fazer em aula aqui, para ter mais material para vocês estudarem, tá? E, bom, então vamos lá, né? A primeira função aqui que a gente vai tentar achar a expressão, ela tem 3 entradas, e ela tem saídas uns nas linhas 0, 2, 3 e 4. Então, esse formato aqui é um formato mais condensado, né, de expressar uma tabela verdade. Ao invés de desenhar toda ela, eu digo que eu tenho saídas uns nas linhas 0, 2, 3 e 4. Então, na linha 0 eu tenho 1, na linha 2 eu tenho 1, linha 3 e linha 4. O resto eu tenho 0. Tá? Então, essa maneira aqui de cima é só uma maneira diferente de escrever essa tabela verdade aqui, né? Só para ganhar espaço. Tá? Bom, então tem essa tabela verdade aqui e eu quero achar a expressão para ela e eu não quero ir pelo meio da soma de produtos, porque eu quero achar a expressão já com o mapa de Carnot, que é a expressão simplificada. Tá? Bom, como é que eu uso o mapa? De novo, eu olho sempre para os uns são é o que nos importa, tá? E o primeiro passo é reescrever essa tabela verdade no formato de mapa. Então, como é que é o mapa para uma tabela verdade de 3 entradas? É esse formato aqui, tá? Aonde aqui, ó, na primeira linha, eu vou ter as posições 0, 1, 3, 2. Percebam que todas essas posições aqui, 0, 1, 3, 2, são posições aonde a variável A é 0. Ó. A variável A é 0. Em todas essas 4 posições aqui, né? Que são aquelas que eu vou escrever no mapa. Então, a posição 0 vem para aqui, a posição 1 vem aqui, a posição 2 vem aqui e a posição 3 vem aqui. Então, eu basicamente reescrevi, né? Copiei essas 4 saídas aqui. Eu reescrevi elas no formato do mapa. Tá? A única diferença aqui é que a linha 2 e 3, ela troca aqui, né? Eu vou escrever a saída da linha 0, a saída da linha 1, depois a saída da linha 3, a saída da linha 2. Que nesse caso as duas são 1, né? Então não faz diferença. Depois eu pego as 4 últimas saídas e copio para a última linha do mapa. Então, aqui é a saída da linha 4, saída da linha 5, saída da linha 6, saída da linha 7. Tá? Pessoal, lá pelo vídeo, ali pelas explicações, tranquilo essa parte de reescrever a tabela para o mapa? Alguém quer fazer alguma pergunta aqui? Fique à vontade. Ótimo, ótimo.
Bom, o que nos interessa são os zooms, tá, pessoal? Então aqui eu vou até apagar os zeros aqui para não ficar poluído aqui demais o mapa, tá? Mas, enfim, né? Se quiser escrever os zeros também, tudo bem. Mas eu só vou escrever os zooms aqui porque a gente vai começar a agrupar eles agora aqui para não ficar muito poluído depois os rabiscos, tá? Bom. Depois, pessoal, a gente vai ter que começar a encontrar as adjacências, tá? Ou seja, vamos ter que olhar para o mapa de Carnot e tentar ver uns que estão um do lado do outro e tentar encontrar as adjacências entre eles. Tá? Então, quando eu olho para o mapa, né, o mapa ele é a tabela verdade reescrita, a ideia do mapa é que as adjacências estão bem claras aqui. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma adjacência entre o 0 e o 4. Eu tenho uma adjacência entre o 1 e 5, entre o 3 e o 7 e entre o 2 e o 6. Que basicamente são aquelas adjacências, essas daqui, ó. Aonde o A some, onde eu elimino o A. Tá? Tem as adjacências entre o 0 e 1, 1 e 3, 3 e 2, e eu também tenho entre 0 e 2, né? Então, eu tenho que sempre chegar o mapa como se ele fosse um cilindro, né? Ou seja, o 0 ele é adjacente ao 1, mas ele também é adjacente ao 2, ó. Então, tipo uma volta aqui. Então, se eu tiver 1 no 0 e 1 no 2, eu tenho uma adjacência também. Certo? Então, essas adjacências aqui, 0, 1, 1, 3, 3, 2 e 2, 0, né? Elas também são adjacências que estão lá entre aqui, né? Algumas são desse formato e outras são desses daqui. Tá? E eu também tenho adjacências entre 4 e 5, 5 e 7, 7 e 6 e 6 e 4. Então percebam que no mapa é bem mais tranquilo, né? A ideia é que é bem mais fácil eu conseguir ver essas adjacências. Ou seja, quando eu tenho um do lado do outro no mapa, eu sei que tem uma adjacência, eu posso explorar ela para fazer a simplificação da expressão. Tá? De novo, isso tem lá no vídeo, né? A explicação sobre isso. Um pouquinho. Peraí. Só um minutinho. Aí. Bom, então depois que eu coloquei, né, as saídas aqui no mapa, eu vou tentar agrupar eles, tá? E eu vou agrupar de acordo com as adjacências. Então, por exemplo, ó, esses dois zooms aqui, eles formam uma adjacência. Então, eu posso agrupar eles. Tá? Esses dois zooms aqui da posição 13 e 2 também formam uma adjacência. Que é a segunda. Eu tenho uma terceira adjacência aqui também, que é aquela circular. Porque o 3 é adjacente ao 2, o 2 tem como 3 aqui o adjacente, mas eu também tenho a posição 0 adjacente ao 2, né? Eu posso fazer um agrupamento que lá nos vídeos lá, que é algo assim, né? É como se ele extrapolasse aqui, né? É como se você enxergasse como se fosse um cilindro, né? Onde o 2 encosta com o 0. Então, o 2 e o 0 também formam uma adjacência. Tá? Então, a primeira parte do mapa, depois que a gente montou ele, é tentar agrupar os zooms. Tá? Nesse caso, eu tenho 3 adjacências. Eu tenho 0, 4, 3, 2 e 2, 0. Tá? Depois que eu montei as adjacências, pode ser que eu tenha casos onde eu tenho alguma adjacência que eu não preciso explorar. Por exemplo, se eu não explorar a 2, 0, percebam que todos os zooms estão cobertos por algum grupo. Né? Então, aquela 2, 0 ela não é necessária. Se vocês acabarem pegando ela e gerando uma expressão para ela, tudo bem, vai funcionar igual. Mas só com essas duas adjacências aqui, esses grupos 0, 4 e 3, 2, eles já conseguem cobrir todos os zooms, e isso já é suficiente para minha expressão funcionar. Tá? Bom, então depois que eu conseguir cobrir todos os zooms, né, vou agrupar de acordo com as adjacências, eu vou, para cada grupo que eu fiz, eu vou gerar uma expressão. Certo? Aí vem a terceira parte. Como é que eu gero as expressões a partir dos grupos? Tá? Então, como é que funciona a lógica, tá? Eu vou olhar no grupo inteiro, vou pegar esse 04 aqui como exemplo, né? Eu pego o grupo 04 e eu vou olhar aqui, ó, tanto na dimensão da variável A, quanto na dimensão da variável B e C, das variáveis B e C, para esse grupo aqui, as variáveis que se mantêm a mesma,
seja, as variáveis onde o valor daquela variável é a mesma para todo o grupo, ela não vai ser simplificada, ela vai continuar na expressão. E aquilo que for alterado, aquilo que mudar dentro do grupo, eu vou simplificar. Que era a mesma lógica que eu fiz, ó. Lembra? Ó, lá que eu fiz aqui no... Desculpa. Aqui nesse exemplo, né? Eu tinha um aqui na posição 0 e 2, né? Se eu analisar aqui, o A é o mesmo e o C é o mesmo. O que muda é o B. Então, quando o B muda, a variável que muda aqui, né? Entre os dois, as duas posições do grupo, eu elimino fora, e as que continuam as mesmas eu mantenho. Nesse caso aqui, o A em 0 ele vai negado, e o C em 0 ele vai negado, que é a mesma lógica do soma de produtos. Tá? Então, aqui não há a mesma coisa. Ó. Então, para esse grupo de uns aqui, percebam que para esses dois uns aqui, né, da posição 0 e posição 4, eles têm o mesmo valor de B e C. Então, se eu olhar aqui, né, que seria, por exemplo, vou fazer para vocês aqui, ó, seria esse 1 aqui da linha 0 e o 1 da linha 4. Ó. Então, para esses dois uns, o B é o mesmo, é 0, e o C é o mesmo, é 0 também. Então, os dois aparecem na expressão, e os dois são negados porque ele é 0. Eu consigo ver isso aqui, né, que eu estou falando na tabela, na verdade, eu consigo ver no mapa aqui, ó. Os dois estão na mesma coluna, né? Nessas duas posições da mesma coluna, tanto B quanto C são 0. Então, eles aparecem negados. Coloquei aqui em cima já a tradução aqui. Quando eu olho para a variável A, percebo que ela muda, né? Dentro do grupo, eu tenho uma posição onde a variável A é 0 e outra posição onde a variável A é 1. Como ela muda, eu simplifico ela e ela não aparece na expressão final. Tá? Então, quando eu analiso esse grupo aqui, a expressão resultante, né, o termo resultante, é não B e não C. Tá? Se eu olhar para o outro grupo lá, só um pouquinho. Se eu olhar lá para o segundo grupo, que é formado pelas posições 3 e 2, eu vou olhar aqui, né, para esse grupo aqui, e vou ver que tanto para a posição 3 quanto para a posição 2, o A é 0. Né? Então, como o A não muda, o A é 0 para os dois, para todo o grupo, né? Então, ele vai aparecer na expressão, não consigo simplificar ele. Certo? Depois eu vou olhar para o B e C. Então, dentro do grupo aqui, eu estou na coluna 3, nessa coluna aqui e nessa. Né? Estou analisando aqui e aqui. Então, percebo que para esses dois uns, o B é o mesmo. Ó. O B é 1 para a posição 3 e o B é 1 para a posição 2. Então, quando uma variável é a mesma, ele não é simplificado. Agora, o C varia, né? Para uma posição, o C é 0 e para outra posição, o C é 1. Desculpa, o C é 1 aqui e o C é 0 no segundo 1. Então, quando uma variável troca de valor, eu posso simplificar ela. Então, o C eu elimino, eu simplifico da expressão. Então, essa é a regra. Dentro do grupo, todas as variáveis que permanecem com o mesmo valor, eu mantenho na expressão. E todas as variáveis que alteram o valor dentro do grupo, eu simplifico e tiro da expressão final. Tá? Ou seja, para esse caso aqui, eu gerei dois grupos. Cada grupo eu tirei uma expressão, usando a lógica as variáveis que mudam eu simplifico, eu elimino, e as variáveis que permanecem as mesmas eu mantenho. Gero uma expressão para cada grupo, e no final, a minha expressão final vai ser eu pegar todos os termos aqui, né, que eu gerei para cada grupo e conectar eles com uma outra. Certo? Bom, então esses são os passos do mapa. Primeiro, né, dado uma tabela verdade, eu tenho que converter para o mapa. Tá? Saber as posições certinhas ali, né, onde cada linha vai para o mapa. Depois que eu construir o mapa, eu vou ter que agrupar os uns, né? Todos os uns têm que estar num grupo, né? Talvez tenham grupos que são desnecessários, como esse aqui que eu falei para vocês, né? Eu poderia ter agrupado o 0 com o 2, que é uma adjacência válida, tá? Mas como esses uns já estavam cobertos por outros grupos, aquele grupo ali ele é irrelevante, tá? Se eu quiser usar ele, posso usar. Vou até tirar a expressão aqui para a gente praticar, né? Se eu fosse tirar a expressão para esse grupo 0 e 2, o A é o mesmo para o 0 e 2, ele se mantém.
E entre B e C, o que muda do 0 para o 2 é o B. O B muda, né? Aqui o B é 0 e aqui o B é 1. Então fica o C negado. E eu poderia até colocar na expressão aqui. Se eu fizesse um grupo aqui com 2, 0, mesmo ele sendo desnecessário, e gerasse uma expressão para ele, e colocasse lá na expressão final, funciona igual. A questão é que ela vai ser uma expressão que ela não é tão simplificada. Ou seja, projetar lá no simulador essa expressão aqui, ou projetar uma que tira essa última parte, ela funciona igual. As duas funcionam igual. Pessoal, vamos lá. Perguntas e comentários sobre essa parte aqui. Alguém quer discutir alguma coisa? Entendeu isso lá no vídeo, Então, gente? se a gente conseguir pegar todos os uns ali, não precisa fazer aquele ali, tipo, que pega do 2 para o 0? Não precisa. Não precisa. Tá. Então, quando não pega, que precisa. Tipo, tem que pegar todos os uns ali que tiver. Isso. Por exemplo, aqui, ó. Se tivesse um 1 aqui, ó. Vou fazer aqui. Se tivesse outro 1 aqui, por exemplo. Uhum. Aí sim, daí eu precisaria pegar esse aqui, por exemplo. Né? Porque aquele 1 estaria descoberto. Mesmo que esse 1 aqui do 3 já tá num grupo com outro, eu posso usar ele para fazer um grupo com esse 1 aqui, porque esse grupo aqui vai servir para esse 1 do 7 aqui. Tá? Isso aqui, entendi. Beleza. Boa. Mas, de novo, pessoal, né? O nosso objetivo, né? Se eu fosse cri-cri, eu poderia, né? Cobrar vocês sempre, né? E exigir fortemente que vocês não usassem, não fizessem algo, né? Do tipo pegar esse grupo 02 aqui, né? Que é desnecessário. Mas, se vocês fizerem isso na atividade prática, que eu vou mostrar para vocês mais no final da aula, isso vai dar mais trabalho para vocês, porque vai gerar uma expressão maior que vai gerar um circuito maior lá no simulador, mas vai funcionar igual. Então, o que me importa mais é que funcione a expressão que vocês gerarem, né, que vocês gerem correto, né, mesmo que fique maior do que a menor possível, mas que funcione, que vocês consigam ver o resultado lá no final. Eduardo, pode falar. Então, quer dizer que que essa resolução, digamos, dos dois juntos ali é para fazer a fórmula para o circuito, é isso? Isso mesmo. Nosso objetivo vai ser, bom, a gente sempre vai querer chegar no circuito, tá? Porque a gente está na disciplina de arquitetura, a gente quer chegar nas portas lógicas, que é o que a gente vai conseguir ver funcionar depois lá no simulador, tá? Então, a maneira que a gente vai ter de, dado uma tabela verdade, né, chegar no circuito, é ter a tabela verdade, usar o mapa de Carnot, gerar a expressão e pegar a expressão, ir para o simulador, projetar ela e ver funcionar. Esse é o objetivo. Obrigado. Isso vai ficar bem claro agora na atividade prática que a gente vai fazer mais tarde, tá? Daniela, pode falar. Não, professor, eu queria perguntar, por exemplo... Para mim tá cortando um pouco, Daniela, não sei se para os outros também. Cortou um pouquinho o final agora. Vocês estão me ouvindo, gente? Ou é só eu que não estou ouvindo? Foi a Daniela que caiu, né? Beleza. Daniela, não... deixa eu botar no chat aqui. Bom, depois, quando ela conseguir, ela retoma. É teu áudio, Daniela, será? Ou é a internet? Porque começou a cortar e depois falhou total. Ah, tá. Tu consegue escrever? Se tu tivesse um... Eu vou tirar minha câmera aqui para talvez facilita. 0436, tá? Vamos ver aqui a dela aqui. Deixa eu ver aqui. A Daniela tem uma dúvida aqui pontual. Isso é bem legal, pessoal. Vão sugerindo casos aí que vocês tenham dúvida.
Então, 0, 4, 13, 6. Tá, ótimo. Então, a Daniela perguntou se eu tivesse uma tabela verdade assim, né? Que seria algo assim, né? Seria uma tabela verdade que tem 1 na linha 0, na linha 3, na linha 4, na linha 6. Ótima pergunta. Bom, se eu tivesse essa tabela verdade aqui, tá? Como é que eu resolveria ela, como é que eu geraria a expressão com o mapa de Carnot, tá? Bom, então, traduziria para cá, né? Bom, então, que adjacência eu tenho aqui, né? Eu tenho adjacência 0, 4. Eu tenho adjacência 1, 6. Tá? Lembrando que o 4 é adjacente ao 6, né? Eu tenho que pensar que a borda da direita encosta na borda da esquerda, certo? E, bom, com esses dois grupos aqui, eu cubro tanto 0, 4 e 6, esses uns aqui, né? O 4 está em dois grupos, mas isso é possível, tá? Se me ajudar a simplificar a expressão, eu posso agrupar uma posição pode estar em mais de um grupo, certo? E esse 3 aqui, esse 1 da posição 3, ele não tem adjacentes, né? Porque a posição 3 é adjacente ao 1, mas é 0, né, a saída, então não posso agrupar aqui. É adjacente ao 2, mas também a saída é 0, então não posso agrupar. E é adjacente ao 7, né? Que também é 0. Ou seja, o 3 eu não consigo agrupar com nenhum. Quando eu tenho alguma saída 1 que eu não consigo agrupar com nenhuma outra, ela vai sozinha. E aí, dessa aqui eu não tenho simplificação, eu gero o min-termo completo lá da soma de produtos. Então, esse aqui, o min-termo completo não A, ó. Não A, B e C. Então, esse 1 ele não gerou simplificação nenhuma. Então, eu vou usar a forma completa lá do termo da soma de produtos. Tá? Vou gerar um grupo aqui, né, uma expressão para esse grupo do 0 e 4, que é não B e não C. E vou gerar um grupo aqui para essa simplificação do 4 e 6. Tá? Onde o A é o mesmo. E entre aqui, né, a primeira coluna e a última, né, o que muda aqui é o B, ó. O B muda. O B é 0 aqui e o B é 1 aqui. Então, ele cai fora e vai o não ser. Certo? Então, aqui eu tenho a questão de compartilhar. Esse 1 da posição 4 compartilha dois grupos, o que é tranquilo. E esse 1 aqui da posição 3, ele não tem nenhuma adjacência possível de se fazer, então, né, eu tenho que gerar a expressão completa para ele. Não tenho muito o que explicar. Tranquilo, Daniel? Era isso? Não sei se tem alguma dúvida específica. Beleza. Não sei se a dúvida era nesse 1 sozinho aqui, né? Quando algum 1 não pode ser agrupado com outro, eu gero a expressão completa para ele. Não tem o que fazer. Isso. Que bom. Show de bola. Mais dúvidas, pessoal, sobre esses dois exemplos aqui? Deixa eu gerar a expressão. Podem perguntar. Uma outra coisa aqui que eu comento no vídeo também, que é o seguinte, ó. Olha esse grupo aqui do 4 e 6, tá? Percebam que, bom, eu agrupei nesse grupo aqui, né? O 0 e 4, girei essa expressão aqui, que é não B e não C, mas eu poderia ter agrupado esse 6 sozinho aqui. Não precisava ter feito, não precisava, né? Uma possibilidade poderia ser não fazer o grupo 6 com 4. Se eu não faço esse grupo 6 com 4 aqui, né, e pego esse 1 do 6 sozinho, eu não vou simplificar nada, né? Então, a minha expressão final aqui desse grupo, que é só esse 1 do 6, vai ser o termo completo, que é A, B e C negado. Certo? Ou seja, quando eu fosse montar a minha expressão final, ao invés de A e não C, que era aquela expressão que eu tinha gerado do 4 e 6 aqui, eu vou gerar A, B e não C. Ou seja, uma expressão um pouquinho maior, né? Na anterior não tinha o B, e agora eu tenho que botar o B nessa lógica aí aqui do meio. Tá? Isso funciona também, tá?
porque eu agrupei todos os uns, gerei uma expressão para todos os grupos de uns, e montei a expressão no final. Isso funciona. Tá? A questão é que ela não é a menor possível. Eu tenho uma adjacência aqui do 4 com 6 que eu poderia ter explorado para gerar uma expressão menor. Tá? Na atividade prática, se por acaso vocês não se derem conta em pegar um grupo, em agrupar esse 6 com 4 também, porque a ideia é sempre pegar os grupos maiores possíveis. Porque quanto maior o grupo, mais simplificado fica a expressão. Mas se por acaso, né, vocês não conseguirem pegar os grupos maiores, ou não se derem conta que poderiam ter feito um grupo maior do que o possível, não tem problema. Se vocês fizerem o fluxo certinho, né, de agrupar todos os uns e gerarem as expressões certas para cada grupo, o fluxo vai funcionar. Vocês vão lá para o simulador e aquilo vai funcionar. Não vai ser a menor expressão possível, mas vai funcionar. Tá? Bom, eu vou deixar a solução a melhor possível aqui para vocês. Gente, mais dúvidas aí? Vamos lá. Vai lá, Eduardo. A minha pergunta pode ser meio burra, mas Não tem depois de problema, formado a função completa ali, a função que tu fez embaixo, de qualquer uma, eu poderia simplificar ela. Hã? Ainda mais? Tu diz simplificar ainda mais depois daquela ali? Eu tenho um C negado e um C comum. Eu poderia eliminar ele? Não? Não. Quer dizer, assim, teoricamente, assim, o mapa de Carnot, se tu usa ele corretamente e simplifica ao máximo, a expressão que ele gera é a expressão mais simplificada possível, tá? Assim, de novo, né, eu teria que te explicar todas as propriedades da álgebra para te convencer que eu não consigo simplificar esse não C com C, não tem como eu simplificar isso, tá? Então, né, como a gente vai para o caminho mais direto, eu vou pedir para tu acreditar em mim, mas não. A expressão resultante do mapa de Carnot, a princípio, ela não tem mais simplificação. Né? E olhando de cara aqui, não tem muito como simplificar o não C com C. Porque eu só consigo simplificar isso se eu tenho aquela característica lá, tipo isso aqui, ó. Tá, eu tenho não B e B, só que, né, que eu simplifiquei, mas eu simplifiquei porque eu tenho o não A igual nos dois e o não C igual nos dois, ó. Aí só por causa disso eu consegui eliminar o B. Aqui eu não tenho isso, né? Aqui eu tenho, tudo bem, eu tenho não C e C aqui, só que num termo eu tenho A e no outro eu tenho não A e B, então eu não consigo nem agrupar coisas, então não tenho. Isso aqui é meio que um beco sem saída, assim, não tem como simplificar mais que isso. Tá? Mas boa pergunta. Ótima pergunta. Não foi burra, foi interessante. Então, a princípio, o mapa ele gera a expressão mais simplificada possível. Né? O que talvez pode acontecer é vocês não pegarem um grupo grande possível, ou pegarem alguns uns sozinhos que poderiam ter agrupados, e aí, naquele caso, vocês vão gerar uma expressão que não é a mais simplificada, mas a gente vai parar por aí. Né? A expressão que resulta do mapa de Carnot vai ser a expressão que a gente vai acabar usando para o simulador depois. Tá? Mais perguntas, gente? Tranquilo? Vou fazer outro exemplo aqui só para ficar registrado para vocês. Ó. Vou fazer esse segundo aqui, que eu tinha pensado. A Daniela propôs ali mais um exemplo, então vai ficar 3 para vocês aqui. Bom, então esse aqui é uma outra tabela verdade, ó, que tem uns nas linhas 0. Opa. Linhas 0, 1, 2, 4 e 5, e 0 nas outras. Então, essa tabela verdade que a gente quer achar a expressão simplificada. Vou passar para o mapa. Então, é linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4, linha 5, linha 6, linha 7. Vou passar só os uns, tá? Começo a agrupar. Bom, daí, lá no vídeo também, né? Quando eu tenho 4 uns adjacentes, tá? Ou seja, eu tenho esses 4 uns onde as adjacências, elas ficam meio que circulares, ó, porque o 0 é adjacente ao 1, o 1 é adjacente ao 5, o 5 é adjacente ao 4 e o 4 é adjacente ao 0. Toda vez que eu conseguir agrupar 4 uns, eu não preciso agrupar eles de 2 a 2, eu posso fazer um grupo com 4.
tá? Um grupo com 4, ele simplifica mais do que um grupo com 2. Então, por exemplo, no grupo com 4, né, se eu for olhar aqui na perspectiva da variável A, ó, esse grupo aqui com 4, ele ocupa essas duas linhas, né? Então, percebe que o A muda dentro do grupo. Então, eu elimino A. Dentro desse grupo aqui, eu tenho essas duas linhas, né? Essas duas colunas da tabela verdade, e percebo que entre essas duas colunas aqui, o C varia e o B não muda. Ó. O B é 0 nos dois. Então, a expressão resultante desse agrupamento desses 4 uns é só B negado. É só um inversor. Certo? Então, toda vez que você conseguir agrupar 4 uns, você consegue simplificar mais ainda. Tá? E os grupos eles são feitos sempre, eu posso ter um sozinho, né, que é aquele caso onde eu não tenho adjacência para explorar. Eu posso ter grupos com 2, grupos com 4, grupos com 8, né, grupos com 16, se fosse o caso, né, mas a gente não vai chegar a ter grupos com 16, mas 1, 2, 4 e 8. Né? Quanto maior os grupos eu tiver, mais simplificado fica a expressão. Certo? Além desse grupo aqui, que é o B, eu posso juntar esse 1 aqui com esse 1 aqui da posição 0. Né? E aí eu vou gerar uma expressão. Então, desse grupo aqui, das posições 0 e 2, o A é o mesmo, né? Então, tanto aqui para o 0 e para o 2, né? O A é o mesmo, então, e ele é 0, né? Então ele vai negado. E esse grupo aqui está na primeira coluna e na última coluna. Então, entre essa coluna e essa, o que muda é o B. O C é o mesmo nos dois, e ele é 0 também, então ele vai negar. Então, a expressão final vai ser não B, ou não A e não C. Esse aqui é F2. Tranquilo essa ideia dos uns aqui, pessoal? De ter 4 uns? Alguém tem alguma dúvida nisso aqui? Lá no vídeo, pessoal, tem vários exemplos aqui, porque esses uns aqui, né, eles podem ter forma de quadrado, assim, né? Eles podem estar numa linha inteira, né? Então, eu posso ter algo assim, né? Eles um do lado do outro, que eu posso agrupar também. Certo? Eles podem estar nas pontas, tá? Então, eu posso ter algo assim, ó. Só um pouquinho. Só para resumir aqui. Só para resumir, só para ver aqui, peraí. Só para desenhar aqui para vocês. Então, por exemplo, eu posso ter agrupamentos assim, ó. Posso ter 4 uns na mesma linha, eu posso agrupar eles. Nesse caso aqui, se eu agrupar esses 4 uns aqui, o B e o C variam, né? Eles não se mantêm o mesmo para todo o grupo, né? Então, aqui, esse agrupamento desses 4 uns vai me gerar a expressão não A. Tá? Eu posso ter 4 uns assim, ó. Que aí eu tenho que lembrar que o mapa, ele, né, a borda da direita encosta na borda da esquerda. Então, aqui eu posso tirar esse grupo com 4. Tá? Que aqui nesse grupo o A muda, então ele cai fora. E entre a primeira coluna e a última coluna, o que não muda é o C negado. Então, esse grupo aqui, a expressão é o não C. Certo? Então, tem essas possibilidades também. Lá nos vídeos lá de exemplo, lá tem esses casos todos explicados lá. Se a gente tiver alguma dúvida, pode olhar também lá. Tá? Pessoal, vou passar para os exemplos com mapas de 16 linhas, 4 entradas. Alguém quer fazer mais algum comentário aqui? Tudo certo? Bom, então, gente, quando eu tenho expressões de 4 entradas, né, 4 variáveis de entrada, eu tenho uma tabela verdade de 16 linhas,
e aí meu mapa fica mais complexo, né? Então, ao invés de eu ter duas linhas de quatro posições, eu vou ter 4 linhas de 4 posições. Fica uma matriz 4x4, tá? A primeira parte aqui é igual, né? As duas primeiras linhas, e as duas últimas linhas aqui do mapa de Carnot vão dar conta dos últimos 8 posições da tabela verdade. E aí, para as adjacências ficarem corretas, também tem uma troca aqui, né? Ó, entre a terceira linha e a quarta linha. Então, ao invés da linha 8 ser aqui, ela vem para cá, ó. Tá? Então, da mesma maneira que eu tenho a troca aqui dessas colunas, ó, eu tenho a troca dessas linhas também. Isso tudo para que eu consiga manter as adjacências todas uma do lado da outra no mapa, certo? Bom, então para a gente ver como é que é a tradução desse mapa de quatro entradas, vamos pegar esse exemplo aqui primeiro, tá? De novo, lá na videoaula tem muitos exemplos, vamos pegar esse aqui primeiro aqui. Só um minutinho. Deixa eu duplicar aqui. Vamos lá. Vamos ver essa primeira aqui, ó. Então, essa tabela verdade aqui, ela tem saídas 1 nas linhas 0, 1, 4, 5, 6, 7, 14 e 0 nas demais. Então, essa tabela verdade aqui que a gente quer achar a expressão. Vou traduzir ela para cá, né? Então, eu vou copiar os 1 para cá. Tem um na posição 0, um na posição 1, posição 4, posição 5, posição 6, posição 7 e 14. Tá? E agora a mesma coisa. Vou tentar encontrar as adjacências. Tá? De novo, quanto maiores os grupos, melhor. Tá? Então, por exemplo, né, aqui eu consigo agrupar esses 4 uns aqui, ó, 4, 0, 1, 4, 5. Isso aqui pode ser um grupo. Esses uns da posição 7, 6, né, eles poderiam ser um par aqui, mas perceba que eu posso usar eles para formar um grupo com 4 aqui, ó. Esses uns das posições 4 e 5 vão estar em 2 grupos, mas não tem problema, né? Eles vão ajudar a simplificar a expressão final. E esse 1 da posição 14, eu não tenho como formar um grupo com 4, né? A única adjacência que ele tem é com 6. Então, eu vou agrupar ele aqui. E aí eu vou girar as expressões, tá? Então, vamos lá. Para esse quarteto aqui, né, de 0, 1, 4, 5, se eu olhar aqui, né, nessa parte aqui, né, onde está as variáveis A e B, eu vou ver que o A é o mesmo, né, dentro do grupo. Desculpa. Isso, o A é o mesmo dentro do grupo. Para todas as posições 0, 1, 4, 5, o A é 0. E o B muda. Então, o B cai fora, o A é 0, né? Então, ele vai negado na expressão. Nas colunas, que é o C e o D, percebam que para essas duas primeiras colunas aqui que o grupo abrange, o C é o mesmo e o D muda. Então, o D cai fora e o C se mantém. Como o C é 0, ele vai negado. Certo? Bom, para esse grupo aqui, pessoal, que é essa linha inteira aqui, tá? Então, como isso aqui é uma linha inteira, né? Para todos esses uns dessa linha aqui, 4, 5, 7, 6, né? Todos esses uns aqui, o A é 0 e o B é 1. Tá? O A e o B são os mesmos para todos, ó, são na mesma linha. Ou seja, como eles não mudam, eles vão na expressão, o A e o B. E o C e o D, nesse grupo aqui, que é essa tripa, né? Na horizontal, eu não tenho nenhum deles fixo, né? Então, tanto o C quanto o D eles mudam dentro do grupo, então eles são simplificados. Então, a expressão desse grupo aqui, que é essa linha, é não A e B. E a expressão desse par aqui, das posições 6 e 14, se eu olhar para o A e B, o que não muda dentro do grupo é o B. Então, ele vai na expressão.
E para esses dois uns aqui, do 6 e 14, eles têm o mesmo C e o mesmo D. O C é sempre 1 e o D é sempre 0, então eles vão aparecer. O C vai direto e o D vai negado. Depois que eu girei as expressões, a minha expressão final é basicamente juntar elas com uma ou. Perguntas, pessoal? Comentários? Tranquilos? Bom, a ideia é a mesma, né? Só que no caso, quando eu tenho uma tabela verdade de 4 entradas, que são 16 posições, eu posso ter mais casos, né? Então tem mais peculiaridades, né? mais casos pode acontecer. Eu posso ter grupos com 8, né? Se eu conseguir fechar um grupo com 8, é melhor, que eu consigo simplificar mais. Eu acho que na F4 ali eu fecho um grupo com 8. Deixa eu ver aqui. Depois eu coloco essas resoluções lá no Moodle, tá, pessoal? Para vocês terem mais exemplos ainda. Tá? Vamos fazer esse grupo aqui, esse F4 aqui. Essas daqui são tabelas verdades que não tem nos exemplos lá, tá? Então eu criei da minha cabeça aqui para a gente praticar um pouquinho mais, tá? Então, essa F4, ela tem uns nas linhas 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Tá? E 0 nas demais. Então, quando eu for passar para a tabela verdade, né? Aqui é linha 0, aqui é 0, 0. Tem 1 na linha 2, 3 é 0, 4 é 0, 5 é 1, 6 é 0 e depois é tudo 1. Bom, então aqui eu tenho um caso de um grupo com 8, né? Então, isso aqui forma um grupão aqui. Certo? Esses dois uns aqui das posições 5 e 7, eu posso agrupar com esses aqui. Formar um quarteto. Eu não posso formar um grupo com 6, pessoal, tá? Então, tipo, esse grupo aqui não faz sentido. Tá? Tipo, agrupar 5, 7, 13, 15, 9, 11. Tá? Os grupos têm que ser sempre em potência de 2. 1, 2, 4, 8. Tá? E aquele 1 lá solitário da posição 2, a única adjacência dele possível é com a posição 10, né? Então, vou fazer aqui. Lembrando que eu tenho adjacências tanto entre as bordas vertical da direita e da esquerda, quanto das bordas superior e inferior. Tá? Bom, depois que eu mapeei os grupos, eu vou gerar as expressões de cada grupo. Esse grupão aqui com 8, se eu olhar para o C e D aqui, né, eu não tenho nenhum que se mantém fixo, então tudo é simplificado. E entre A e B, o B varia, mas o A é o mesmo. Então todo esse grupão aqui é simplesmente a variável A. Tá? Esse grupo aqui, esse quarteto aqui do meio, né? Se eu olhar entre A e B, o que não muda é o B. Ó, então, o B vai para a expressão. E se eu olhar entre C e D, o que não muda é o D. Ó, o D é o mesmo. Tanto para essa coluna aqui, quanto para essa daqui. Então, ele vai na expressão. E para esse par aqui, de 2, da posição 2 e 10, se olhar para o A e B, né? O B permanece o mesmo, e ele é 0, então ele vai negado, então não B. E para esse par aqui, tanto a posição 2 quanto a posição 10, o C igual a 1 e o D igual a 0, né, para os dois. Então, como os dois são os mesmos, eles vão se manter na expressão. Tá? E a minha expressão de saída vai ser eu pegar tudo isso e conectar com uma outra. Comentários sobre essa, gente? Tranquilo?
Entenderam aí os processos? Ninguém quer falar? Buenas, vamos aqui para a última? Só para a gente encerrar aqui esses outros exemplos. Então, se eu pegar aqui essa última expressão aqui, essa última tabela verdade, ela vai ter uns nas linhas 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 13. E 0 nas demais. Essa é a tabela verdade que a gente quer achar a expressão para ela. Tá? Então, é uns, então aqui, né, se for na ordem, né? 0, 1, 0, 0, depois 4 uns, depois aqui na posição 8 é 1, 9, 10, 11 é 0, 12 é 0, 13 é 1. Algo assim. Então seria esse mapa, né? E o que está em branco no mapa é 0. Bom, vou começar a agrupar, né? Então eu tenho esse quarteto de uns aqui, nessa coluna, e tenho esse quarteto de uns aqui, nessa linha. Tá? Faltou esses dois uns das pontas aqui, que eu posso agrupar eles dois, né? Eu posso fazer um grupo com 8 e 10. Eu poderia agrupar o 8 com 9 também, né? Mas esse grupo do 8 com 10 já cobriu os dois, né? Então todos os uns estão cobertos. Se eu fizer esse grupo 8 com 9 e gerar a expressão com ele junto, vai funcionar, só que vai ser uma expressão maior, vai ter um termo a mais, né? E se eu tirar ele, já vai funcionar. Para esse grupo aqui da coluna, o A e o B mudam. Não tem nenhum A e B fixo aqui, mas e o C e o D são fixos. Todos esses uns têm o mesmo C e D. O C é 0 para todos e o D é 1 para todos. Então, o C aparece negado e o D aparece tirado. Para essa linha de uns aqui, o C e o D variam dentro do grupo, o A e o B permanecem o mesmo. O A é 0 para todo o grupo e o B é 1 para todo o grupo. Então, é não A e B. E para esse par aqui, se eu olhar para o A e o B, eles são o mesmo, ó, tanto para essa linha inteira, né, tanto para o 8 quanto para o 10, o A é 1 e o B é 0. E se eu olhar para o C e o D, que é a primeira coluna e a última, né, que são aquelas que abrangem o grupo, o C muda, ó, o C é 0 aqui e o C é 1 aqui. Então o C cai fora e o D permanece, e como ele é 0, ele vai negar. E no final, a expressão de saída é juntar tudo. Não C e D, ou não A e B, ou A, não B, não D. Certo? Bom, pessoal, então, com esses exemplos aqui, né, e com as perguntas de vocês, e se vocês tiverem mais comentários, a gente pode discutir um pouco mais, é mais ou menos isso os mapas. Tá? Então, dado uma tabela verdade, a gente converte para o mapa. No mapa, agrupa os uns em pares, quartetos ou octetos. Para cada grupo, a gente vai gerar uma expressão. E no final, a gente conecta essas expressões dos grupos, né, para formar a expressão final. Alguém quer fazer um comentário? Entenderam o processo? Tranquilo, gente? Bom, pessoal, então assim, ó, esse é o conteúdo de mapas de Carnot. Tá? Vamos lá para o Moodle de novo, que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Aqui. Bom, então, síntese, que é pegar uma tabela verdade e gerar uma expressão. Na aula passada a gente viu a soma de produtos, que é gerar um termo completo para cada um. E na videoaula e na aula de hoje a gente viu o mapa de Carnot, que ele basicamente faz a mesma coisa que a soma de produtos, só que ele simplifica quando ele acha as adjacências. E aí eu vou gerar uma expressão mais simplificada. Tá?
Bom, a gente vai usar a partir de agora só os mapas. Tá? Então são os mapas que nos interessam daqui para frente. Tá? Então, entendendo como funcionam os mapas, vocês vão ter que trabalhar na lista 3, que é uma lista que tem mais 6 exercícios, usando mapas de Carnot. Certo? Do mesmo estilo que a gente fez aqui, né? Então tem aqui as expressões, as tabelas verdade, vocês vão montar, vão montar um mapa, vão agrupar os uns e gerar a expressão. Tá? Para essa lista aqui, eu quero que vocês me entreguem as expressões, e quem quiser usar o simulador para praticar, né, pegar as expressões e projetar o circuito lá no simulador, aqui eu deixei como opcional. Então, eu não vou cobrar isso. Se quem não me entregar essa parte do simulador, não tem problema. Tá? Quem quiser usar isso para praticar, ir lá no simulador ver se funcionou mesmo, ver se aquela expressão, aquele circuito realmente se comporta de acordo com aquela tabela verdade, pode para o simulador fazer. Tá? Mas aqui, com essa lista, a ideia é que vocês pratiquem os mapas de Carnot. Para essas tabelas verdades aqui. Tranquilo? Então, é basicamente isso que a gente fez na aula e aqueles exemplos do vídeo com outras tabelas verdade. Certo? Vocês têm, pessoal, para me entregar isso aqui até semana que vem. Se não me engano, eu botei até o dia 12. Isso. Que são os exercícios para vocês praticarem os mapas. Tá? Alguma dúvida nessa lista aqui? Tranquilo? Bom, beleza. Então, essa é a tarefa que imagino que alguns já devem ter começado a fazer e ela se estende por mais uma semana. Bom, a nossa próxima aula, deixa eu pegar aqui o cronograma para mostrar para vocês. A nossa próxima aula síncrona, a nossa próxima terça-feira de aula vai ser só daqui a 2 semanas. Tá? Isso porque na terça-feira que vem é feriado. Ó, então, hoje é dia 5, né? Opa. Hoje é dia 5. A gente está em aula agora aqui. E na próxima terça-feira, dia 12, que é feriado. Então, a gente só vai ter uma nova aula. Ó, a próxima terça-feira de aula vai ser lá no dia 19. Tá? Que é quando a gente vai dar sequência na disciplina. Tá? Então, a gente não tem aula na próxima terça-feira, mas o dia 16, que é sem ser nesse sábado, no outro, ele é um sábado letivo, que vai contar para a nossa disciplina. Tá? Então, no sábado letivo, né, como a gente já fez lá no sábado letivo do dia 18, já passou, a gente não vai ter aula síncrona, então a gente só vai se encontrar virtualmente, assim, né, ao vivo, só lá no dia 19, daqui a 2 semanas, mas a gente tem que cumprir uma carga horária do dia 16, que são 4 períodos do sábado, tá? Que a gente trata de forma síncrona. A gente não vai ter encontro sábado, mas eu vou deixar uma atividade para vocês fazerem. Tá? E eu já quero apresentar ela para vocês agora, tá? Justamente para mostrar a ideia dela, mostrar ali como é que vocês vão proceder, e o cumprimento dessa atividade prática, a primeira atividade prática, ela vai servir como presença para a aula de sábado, e também vai contar lá na nota, na nota da primeira etapa da disciplina. O que diferencia a atividade prática da lista de exercícios, né? Que a gente já teve as listas lá de lógica booleana, a lista lá do simulador, a lista agora do mapa de Carnot, né? A atividade prática, ela tem um caráter mais prático, assim, ela é um exercício só que é um exercício mais completo, assim. Por isso que eu chamo diferente, tá? E o objetivo dessa atividade prática 1 é pegar tudo que a gente fez agora de mapa de Carnot, usar o simulador para a gente resolver um problema mais divertido, mais real. Tá? Então, é um problema um pouco mais legal de resolver, que vocês vão conseguir ver na prática a utilização do mapa de Carnot e lá no final ver o projetinho de vocês funcionando. Esse é o objetivo da atividade prática. Não vai ter nenhum conteúdo novo, é basicamente pegar tudo que a gente já viu e praticar numa aplicação um pouco mais divertida. Tá?
Bom, então, pessoal, eu vou usar a próxima meia hora aí, da final da aula, para explicar essa atividade prática 1, tá? Que vocês já podem começar a fazer a partir de hoje, já, né? Ela vai valer a presença do sábado letivo. Então, agora a gente vai ter 2 semanas sem aula. Então, nessas 2 semanas, vocês vão ter essa lista 3 para fazer. Aqui. E também vão ter a atividade prática 1, que vai contar a carga horária do sábado letivo. Entenderam essas datas, essas cargas horárias? Tudo certo, gente? Quem ficou confuso aí? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre isso? Tranquilo? Bom, pessoal, então vamos lá. Eu vou falando aqui, pessoal, podem me interromper, tá? E eu vou pedindo também se vocês têm dúvida. Bom, então, qual é o objetivo da atividade prática 1, tá? Então, o objetivo aqui é desenvolver um circuito lógico. Então, a ideia, o final da atividade é ir lá para o simulador, projetar um circuito, na verdade, vários circuitos, juntar tudo ele e resolver um problema. Então, vocês vão conseguir ver lá no simulador para ver se o projeto do circuito que vocês estão fazendo, se ele vai funcionar ou não. Então, isso é legal. Lá no simulador, vocês vão conseguir verificar o funcionamento dele. Tá? E ele resolve um problema. Qual é o problema? Tá? Aqui está todo... depois leiam com calma aqui, pessoal. Deu trabalho de escrever isso aqui, então podem ler para... que aqui está especificado direitinho, mas eu vou explicar para vocês através de desenhos. Tá? Fica mais fácil para mim aqui. Mas tudo que eu explicar aqui vai estar escrito lá. Tá? Lá está especificado de forma textual, e aqui eu vou explicar de forma um pouco mais didática para vocês. Tá? Então, vamos lá. Qual é o problema, tá? O problema é o seguinte. Lá no simulador, deixa eu abrir ele para vocês aqui. Lá no simulador, tem um componente que é esse display aqui, ó. Eu acho que todo mundo já viu um display desse tipo aqui, certo? Aquele display de calculadora, aquelas calculadoras antigas, e enfim. Hoje em dia não tem mais muito ele, mas é aquele display. Isso aqui é um display que a gente chama de display de 7 segmentos, tá? Então, ele é um componente eletrônico que ele tem 8 LEDs, tá? LEDs é, né, luzinha aquela, né? Ele tem 8 LEDs, né? Onde 7 deles formam um número, né? A ideia é formar um número, né? Então, eu tenho um LED aqui na parte de cima, um na parte de baixo, um no meio, e mais 4, né? 2 em cada das laterais aqui. Então, eu tenho... Deixa eu vir aqui, né? A ideia é que eu posso formar aqui, né? Quando eu quero formar um número, uma letra, enfim, eu vou acendendo e apagando LEDs para ficar do formato que eu quero. Certo? Então, eu tenho 7 LEDs aqui para formar o número, e mais um LEDzinho aqui na ponta, que é o LED do... se eu quiser representar um número com casa decimal. Quero botar um ponto aqui, eu tenho mais um LEDzinho aqui. Então, são 8 LEDs. Tá? Então, se vocês forem ver aqui no simulador... Peraí, eu peguei o errado até aqui. É esse display de 7 segmentos aqui, ó, o nome dele. Não sei se dá para ver aí no vídeo, mas aqui no simulador é onde diz display de 7 segmentos. Tem outro display que é hexadecimal, mas não é esse, é o de cima. Tá? Bom, se vocês forem ver aqui, ó, ele tem 8 terminais. 4 em cima e 4 embaixo. E cada terminal desses acende um dos LEDs. Então, por exemplo, se eu quiser acender... Se eu botar um nesse terminal aqui, vou pegar aqui, ó, tem um componente que ele é sempre um, ó, que é esse aqui, fonte. Então, esse fonte aqui, ele é como se eu ligasse aquele terminal na tensão positiva, ali, ligasse ele sempre em um, tá? Toda vez que eu colocar um num terminal, ele vai acender um dos LEDs, ó. Então, essa posição aqui é o do terminal, é o do LED do meio. Se eu ligar botar um nesse terminal aqui, ele vai acender o desse aqui. Enfim. Então, cada pino desses é responsável por dizer se aquele LED vai acender ou não. Se eu quiser que ele apague, eu vou mandar 0. Eu tenho outro aqui para 0. Certo? Se eu mandar 0, ele apaga. Se eu mandar 1, ele acende. Então, quero acender esse aqui. Então, mando 1.
certo? Aqui no desenho, pessoal, tem as conexões certinhas, ó. Então, aqui, ó, eu chamei cada LED de uma letra. Estão vendo aqui? Ó, aqui nessa parte da esquerda, aqui, ó. Então, eu chamei de cada LEDzinho de uma letra, ó. Eu chamei de A, esse de cima, B, o da direita, é superior, C, o da direita inferior, D, o de baixo, E, o da esquerda, F, G. Dei nomes para os LEDs aqui, certo? E dei nome para eles. E aqui estão as conexões certinhas lá do simulador, tá? Então, por exemplo, quando vocês bolarem lá a lógica para acender o A, vocês sabem que lá no simulador o A é esse terminal aqui, ó. É na parte de cima, o segundo da direita para a esquerda. Ah, eu quero saber qual que é o terminal do D, que é esse de baixo aqui. Bom, é na parte de baixo do componente, esse segundo da esquerda para a direita. Então, se eu botar um nesse aqui, ó, deixa eu ir lá para o simulador, se eu colocar um nesse terminal aqui, ele vai acender o D, que é o de baixo. Entenderam esse desenho aqui, pessoal? Essas letras e as associações com os terminais aqui? Ficou claro? Sim? Show. Bom, daí o pepino é o seguinte, gente. Ó, o objetivo do trabalho é projetar um circuito. Então eu vou desenhar aqui um... Não, vou fazer aqui, né? Então o objetivo do trabalho é projetar um circuito, que é esse circuito aqui, que eu desenhei uma caixinha aqui. Tá? Então você tem que projetar esse circuito aqui dessa caixa branca, que agora eu vou explicar como é que vai ser, aonde esse circuito ele vai ser um decodificador. Tá? Como entrada, esse circuito ele vai receber quatro variáveis de entrada, 4 bits. Tá? E qual é o objetivo? Tá? Com 4 bits, né, eu coloquei aqui uma tabela verdade com 4 bits, com 4 bits eu represento números de 0 até 15, correto? Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Então, desculpa que minha filha se machucou lá embaixo, mas acho que está tudo bem. Bom, então, qual é o objetivo, pessoal? Tá? Então, a entrada do projeto de vocês, né, vai ser 4 variáveis de entrada, que vão ser 4 bits aqui, eu vou chamar de A, B, C e D, tá? Aonde esses 4 bits aqui vão formar um número, tá? De 0 a 15. No nosso caso, vamos usar a representação em hexa, tá? Ou seja, do 0 até o 9 é tudo certo, o 10 vai ser o A para nós, o 11 o B, o 12 o C, o 13 o D, o 14 o E e o 15 o F. Tá? Vamos usar aqui. Eu vou deixar os dois aqui para ficar mais fácil. Bom, então qual é a ideia, pessoal? Tá? A ideia é a seguinte, ó. Deixa eu até fazer ele para vocês. Ó. Então a gente vai criar aqui os 4 pinos. Deixa eu fazer aqui. Então, esse aqui eu vou chamar de A. Vou criar um outro aqui que eu vou chamar de B. Vou criar um outro aqui que eu vou chamar de C. E vou criar um outro que eu vou chamar de D. Certo? Aqui só vou colocar eles para baixo aqui. Aqui. Opa! Ah, não acredito. Só um pouquinho. Aí. Então aqui, ó. Esses quatro pinos aqui, gente, deixa eu diminuir aqui, tá? A gente vai encarar isso aqui como se fosse um número binário, aonde o A vai ser o bit mais significativo, o bit mais à esquerda, e o D vai ser mais à direita. Então, por exemplo, aqui, ó, vocês vão poder dizer, eu quero agora o número 3, quero o número 4, quero o número 5, quero o 7, eu quero o 15, né, que é o F, quero o 14, que é o E, né? Então, esses quatro pinos de entrada aqui, a gente vai olhar para eles como se fosse um número binário de 4 bits. Certo? Esse é o objetivo. Tá?
colocar eles aqui um do lado do outro. Certo? Então, essa aqui seria a entrada do circuito. E o objetivo é o seguinte, ó. O objetivo é projetar um circuito aqui no meio, que vai receber esses 4 bits e vai comandar quais LEDs vão acender e quais vão apagar. E aí o objetivo é o seguinte, ó. Quando tiver 0, 0, 0, 0, né? Tudo 0, significa que eu estou representando o número binário, o número 0, né? Esse é o número 0 em 4 bits, é 0, 0, 0, 0. Isso significa que eu quero que apareça, eu quero que os LEDs acendam e apaguem, né? Para formar o 0. Como é que é o 0? O 0, eu acendo todos os LEDs da volta, né? Então, eu vou acender o LED A, B, C, D, E, F e apagar o G. Né? Que ele vai ficar algo assim, né? Então, eu vou ter que... Aqui, né? Acendo de cima, esse aqui, o de baixo, o da esquerda e da direita. Formei o 0. Aqui, né? Esse primeiro aqui. Depois eu fui lá e mudei para 1. Esse aqui é o número 1, né? Em binário. Então, quando tiver essa entrada aqui, eu quero manter aceso só os 2 LEDs da direita. E apagar os demais. Que seria esse segundo caso aqui, ó. Ou seja, a partir da combinação de 1s e 0s aqui, né? Eu quero ver qual é o número binário e mandar acender os LEDs correspondentes. Mais um exemplo. Se eu tiver aqui, né? 1 no C e 1 no D, esse aqui é o 3 em binário. Ou seja, eu quero acender só o LED de cima, o da direita, o outro da direita, o de baixo e o do meio, que é o que forma o 3. Certo? Então, aqui, pessoal, nessa figura C aqui, tá todos os padrões, ó, que vocês vão seguir. Então, ó, esse aqui é o padrão. Dá para dar um zoom aqui? Tá. Ó. Então, aqui estão os padrões, ó. Padrão do 0, aqui é o 1, aqui é o 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí aqui seria o A, que é o 10. Aqui é o B, que é o 11. O C, que é o 12. O D, que é o 13. O E, que é o 14. E o F, que é o 15. Certo? Então, o objetivo do trabalho é projetar um circuito. Ó, projetar um circuito, que é esse aqui do meio, que vai receber, né? Que vai pegar como entrada os 4 bits do número, que pode ser, que vai representar os números de 0 a F, né, de 0 a 15, e aí, de acordo com o número binário, ele vai, de forma adequada, acender os LEDs de A até o H. Do A até o G, né, porque o H, na verdade, é o ponto, do A até o G. Né, de acordo com esse padrão aqui embaixo. Então, esse é o objetivo do trabalho. Tá? No final das contas, quando vocês finalizarem o circuito de vocês, vai ter um circuito aqui no meio, entre as entradas e o display, aonde vocês vão, onde quando tiver tudo 0, vai acender os LEDs para formar o 0. Quando vocês botarem 1, vai acender só esses 2 à direita para formar o 1. Quando vocês botarem 7, vai acender só o de cima e os 2 à direita para formar o 7. Esse é o objetivo. Tá? Bom, como é que vocês vão projetar esse circuito? Tá? Vocês vão fazer os passos que a gente fez ao longo das últimas aulas. Tá? Vocês vão usar os mapas de Carnot para gerar os circuitos. Tá? Só que para essa atividade prática, a tabela verdade não está pronta ainda. Tá? Ou seja, a primeira parte do exercício, deixa eu voltar aqui, é vocês criarem a tabela verdade. Tá? Então, nos exercícios que a gente fez até agora, as tabelas verdades iam prontas, né? Então, ali, né? Lembra que a gente pegava ali aquela anotaçãozinha lá e girava a tabela verdade? Eram tabelas verdades aleatórias, né? Só para a gente praticar o mapa. E elas vinham prontas. Agora, a tabela verdade ela vai ser construída por vocês a partir do entendimento do problema. Tá? Então, qual é a ideia aqui? Ó? Cada uma dos LEDs, ó, das saídas aqui, A, B, C, D, F, G, o H não, o H, porque o H vai ser sempre 1. Né? Ali no H vocês podem sempre 0 aqui. Ó. O H é o da ponta aqui. Ó. Então, esse H aqui pode ficar sempre... Esse H pode ficar sempre 1 aqui. Sempre 0, desculpa. Para ficar sempre apagado. O H é o que faz o ponto aqui no fim. Tá?
Bom, então, passo a passo, tá? Tem essa tabela verdade grandona aqui, que vocês vão ter que trabalhar nela. E então, para cada LED, para o LED A, B, C, D, E, F, G, vocês vão ter que achar a lógica dele aqui. Eu vou fazer a do LED A para vocês verem como é que funciona a ideia, tá? Então, qual é a ideia? Eu vou olhar para o LED que eu estou analisando, no caso A, lembrando que o LED A é esse de cima aqui, estão vendo? É esse bem de cima do display. Tá? E aí eu vou ver, para cada um dos 16 casos, ou seja, quando eu quero apresentar o número 0, número 1, 2, 3 até o F, eu vou ter que marcar em 0 os casos em que aquele LED tem que apagar, e eu vou marcar em 1 os casos que aquele LED tem que acender. Certo? Então, pessoal, só para ver se vocês entenderam essa lógica, me digam em quais linhas aqui do A, em quais linhas da tabela verdade, o A não acende. Olhem para o padrão aqui. Podem colocar no chat aí, pessoal. Em quais casos o LED A não acende? Lembrando que o LED A é o LED de cima, né? Vamos lá. A Luana botou ali. É o 1, o 4, o B e o D. Isso mesmo. Então, só tem 4 casos, né, em que o LED A não acende. Ó. Aqui, ó. No 1 ele não acende, no 4 ele não acende, no B ele não acende e no D ele não acende. Tá? Então, esse comportamento, a gente quer projetar um circuito que faça isso, né? Que, dado os valores ali do número binário de 4 bits, ele acenda o LED nos casos em que o número for 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, A, C, E e F, e que ele apague nos casos em que o número for 1, 4, B e D. Como é que eu expresso isso na tabela verdade? Eu faço o seguinte, ó. Eu vou marcar 0 nos casos em que eu quero que o LED não acenda, e marco 1 nos casos em que eu quero que ele acenda. Então, quando é 0, o LED 1 tem que acender. Quando é 1, o LED 1 tem que apagar. O LED A tem que apagar. Quando é 2, o LED tem que acender. 3 tem que acender. 4 tem que apagar. 5 tem que acender. 6 também. Depois ele só apaga no B e no D, né? Aqui. Aqui ele tem que apagar. E aqui ele tem que apagar. Então, perceba que eu construí a tabela verdade de acordo com o nosso entendimento do problema, né? A gente, seja, de maneira empírica, assim, né, de maneira conceitual, a gente quer representar esses números aqui e acender esses LEDs dessa forma para cada caso. Então, a primeira parte para eu conseguir montar o circuito é ir para a tabela verdade e codificar isso. Fiz o do LED A para vocês. Como é que vocês vão fazer para o LED B? Mesma coisa. Vocês vão agora analisar o LED B, que é esse aqui, ó, que é o da direita superior. E vocês vão ver, para cada número, em que casos vocês querem que ele acenda, em que casos vocês querem que ele apague. Então, o LED B, ele só apaga, deixa eu ver, ele apaga aqui no 5. Deixa eu botar outra cor aqui. Ele apaga aqui no 5, ele apaga no 6, ele apaga no B, ele apaga no C, ele apaga no E e no F. Esses são os casos em que ele apaga. E em todos os outros ele acende. Vocês vão pegar esse comportamento, codificar na tabela verdade, para cada um dos LEDs que eu tenho no circuito do display. Entendeu essa parte, pessoal? De ver o comportamento para cada número e colocar na tabela? Não sei se alguém ficou com alguma dúvida, fez sentido, quer fazer algum comentário? Tudo certo? Bom, eu não vou fazer para todos aqui, porque esse é o objetivo do trabalho. Eu vou fazer só para o A. Mas a mesma coisa que eu fiz para o A, vocês vão fazer para os outros LEDs. Certo? Bom. Depois que vocês tiverem toda a tabela preenchida, vocês vão gerar um mapa de Carnot para cada um dos LEDs. Então, vai ter um mapa para o A, um mapa para o B, um para o C, um para o D, um para o E, um para o F e um para o G. Então, vocês vão ter 7 mapas de Carnot. Tá? Cada um deles vai gerar uma expressão.
Então, são ter 7 expressões. A expressão que vai gerar a lógica para o LED A, a expressão que vai gerar a lógica para o LED B, e assim por diante até o LED G. Tá? Eu vou fazer com vocês a do LED A. Tá? Então, deixa eu pegar aqui. Deixa eu copiar isso aqui. Bom, vou pegar aqui a lógica do LED A e vou fazer um mapa de Carnot com vocês. Tá? Vocês vão fazer isso para todos. A, B, C, D, F, G. O A vai de presente agora para vocês verem a ideia. Tá? Então, vou lá. Vou pegar o mapa e vou fazer e vou copiar ali, né? Então, linha 0 tem 1, linha 1 tem 0, linha 2 tem 1, linha 3 tem 1, linha 4 tem 0, linha 5 tem 1, linha 6, linha 7, 8, 9, 10, 11 tem 0, o 12 tem 1, o 13 tem 0, 1 e 1. Bom, esse é o mapa de Carnot que ele gerou. Tá? O procedimento é o mesmo que a gente fez antes. Eu acho que esse LED A aqui é a lógica mais complicada, então eu vou dar de presente para vocês o mapa pronto do mais complicado. Os outros acho que são mais simples. Tá? Então vamos lá, vou começar a agrupar, certo? Esse aqui é um pouco xarope de fazer. Então vamos ver. Eu tenho... Bom, vou começar a agrupar os uns aqui, ó. Eu posso pegar esses 4 uns aqui. Certo? Posso pegar, deixa eu ver, esses 4 uns aqui. Ó, percebam que os uns das linhas 7 e 6 vão ficar compartilhados, mas tranquilo. Eu tenho esse 1 da linha 10 aqui, pessoal, que eu poderia fazer poderia fechar uma coluna aqui, né? 2, 6, 14 e 10. Mas é mais inteligente eu fazer um grupo assim, ó. Usar só os das pontas, ó. Esse aqui é um grupo bem exótico, ó. Que eu pego o 10, o 2, o 0 e o 8, ó. Lembrando, né, que as bordas direita e esquerda se encontram e a superior e inferior também se encontram, né? Então, eu tenho esse grupo meio bizarro aqui, porque o 2 é adjacente ao 10, o 10 é adjacente ao 8, o 8 é adjacente ao 0 e o 0 é adjacente ao 2. Então, tem esse grupo com 4 aqui, que é o 0, 8, 10 e 2. Tem exemplo disso lá nos vídeos lá, sobre isso aqui, tá? Esse aqui é o grupo possível. Esse grupo é mais legal porque ele agrupa esses uns aqui do 0 e 8 também, né? Então, ele é um grupo mais legal. Bom, no final sobraram esses uns soltos aqui, né? Então, eu vou agrupando na medida aqui, né? Esse 5 eu agrupo com 7, para formar um par aqui. Esse 9 eu agrupo com 8. E esse 12 eu agrupo com 8 também. Então, essa aqui é uma solução possível. De novo, se vocês não pegarem um grupo, tipo, por exemplo, não se deram conta nesse grupo só das pontas aqui, né? E fizerem, por exemplo, esses 4 aqui, ó, dessa coluna da direita aqui, né, que é o 2, 6, 14 e 10 como um grupo, e pegarem o 0 e o 8 como um par, 0 e 8, funciona também. Tá? Vocês vão gerar as expressões corretas, vão para o simulador e vão projetar, vai funcionar. Tá? Só que nesse caso aqui, esse agrupamento que eu fiz, ele é o mais eficiente possível. Mas se for algum outro, ele tiver correto, vocês gerarem as expressões corretas e irem lá para o simulador e botarem os circuitos corretos, tudo isso vai funcionar. Bom, vou rapidinho aqui, tá? Vamos gerar as expressões aqui. Desse grupo aqui, vou pegar desse primeiro grupo com 4 aqui, ó, que é 3, 2, 7, 6. Ele é o A negado C. Esse grupo aqui, esse quarteto aqui mais do meio, 7, 6, 15, 14, ele é o B, B e C. Esses 4 aqui da ponta, que é o 0, 2, 8 e 10, ele é o não B e não D. Deixa eu ver o que mais aqui. Esse par aqui de baixo é o A, não B e não C. Esse par aqui da esquerda, ele é o, deixa eu ver, ele é o A, C negado e D negado. E esse par aqui do meio, ele é o não A e B e D. Algo assim. Espero não ter errado nenhum. Bom, então a minha expressão final
ela é o agrupamento de tudo isso. Então, a expressão do A, que vai gerar a lógica se o A acende ou não, ela é o B. Vou pegar aqui, vou pegar na ordem, então. Não B e não D, ou não A e B e D, ou B e C. Fiz mais rápido aqui só, tá? Não A e C, A e não B e não C, ou aquele lá da esquerda que é o A e não C e não D. Certo? De novo, né? Se vocês esquecerem de pegar um quarteto, pegarem um par só, né? Enfim, né? A expressão vai ficar um pouco maior, mas vai funcionar se vocês fizerem o procedimento certo. Okay? Então vamos lá. Então, para cada um dos A's, para cada um dos LEDs, né? A, B, C, D, F, G, depois que a tabela estiver completa, vocês vão fazer um mapa para cada um, vão gerar a expressão de cada um, e vão pegar todas as expressões e vão implementar lá no simulador. Tá? Então, essa expressão que eu já tinha feito antes, lá aqui, só um pouquinho. Eu já tinha feito ela antes, aqui, que tá, é a mesma. Tá? Vocês vão pegar ela e vão lá para o simulador, implementar. Deixa eu só deixar ela aqui. Aqui, beleza? Então, a lógica do acendimento do LED A, que é esse aqui, como é que eu sei que é esse? Porque lá no desenho lá que eu deixei para vocês, eu digo aqui, né, que o LED A é esse aqui, ó. O pino correspondente ao LED de cima, que é o A, ele é o superior, o segundo da direita para a esquerda. Então, eu sei que esse aqui é o A. Então, eu vou ter que fazer essa lógica aqui, que está aqui em cima. Para ficar organizado, pessoal, eu tenho uma dica para vocês. Ó. O legal para deixar o circuito bem organizado é o seguinte, ó. Vir aqui na esquerda, ó, e adicionar um circuito novo. E aí, esse aqui vai ser o circuito que vai ter a lógica do A. Tá? Então, perceba que aqui eu posso ter vários circuitos. Ó. Vai parecer um pouco pequeno para vocês, né? Mas eu tenho o principal, que é onde vai ficar o display, as entradas, e eu vou criar um circuito para cada lógica. Uma para o A, uma para o B, uma para o C e assim por diante. Tá? Cada um dos circuitos das lógicas vai receber... vai receber aqui, ó, as 3 entradas, as 4 entradas, A, B, C e D. Certo? E aqui nesse caso aqui, ele vai me entregar na saída um bit, né, que vai ser a lógica de acendimento do A. Como é que eu vou implementar essa lógica aqui? Através dessa expressão que eu tirei lá do mapa de Carnot. Tá? Então, eu vou fazer ele aqui bonitinho para vocês vocês ficarem como exemplo. Tá? Então, eu vou colocar os inversores aqui, tem vários, né? Esse aqui é o mais complexo de todos, eu acho que é o A. Os outros, em geral, vão ser mais simples, tá? Eu vou colocar ele para o sul aqui. Vou fazer aquele padrãozinho bonitinho aqui para facilitar minha vida. Então, eu já vou tirar aqui, ó, todos os sinais aqui, o A, e já vou negar ele aqui, ó. Então, C, o B, aliás. O C. Esse padrãozinho fica legal aqui, tá? E vou começar. Então, vou pegar uma E, vou fazer rapidinho aqui, tá? Uma E de 2 entradas, que vai ser uma E entre não B e não D. Vou na ordem aqui, tá? Então, não B e não D. Depois eu vou ter outra E, de 3 entradas agora, que eu vou ter aqui o não A. Pessoal, vamos conferir ver se estou fazendo certo, tá? Não A, o B e o D. Depois uma outra E, de 3 entradas também, que vai fazer aqui, ó, não A, C e D. Então, não A, C e D. Outra E, que vai fazer ali, ó, o B e C. Então, 2 entradas só. B e C.
Só um pouquinho. Então, vai ser B e C. Isso. Vou ter mais uma E, agora de 3 entradas, que vai implementar o A, B e não D. Então, A, B e não D. E, por último, mais uma E, que vai implementar o A, de novo. Ah, desculpa, é 3 entradas daqui. O A, o não B, que é esse aqui, e o C negado. E é isso aqui. Certo? Os outros são mais simples, tá? Esse aqui eu acho que é um dos mais, que tem mais portas, tá? Então, implementei aqui, no final é uma OR que junta tudo, né? Então, uma OR de 6 entradas, que eu vou pegar aqui, cada uma das vezes e vou conectar aqui. Certo? E a saída do circuito vai ser a saída da OR. Tá? Então, olhem o processo todo, cara. Deixa eu salvar aqui. Só um pouquinho, deixa eu salvar aqui só. Vou salvar aqui, que depois eu coloco lá no Moodle para vocês iniciarem, tá? Aqui. Atividade 1. Então, aqui, pessoal, aqui, ó, eu tenho o circuito aqui que implementa a lógica do A, recebe 4 entradas, né, que são os 4 bits do número, e a saída aqui vai me dizer quando o A acende ou não. Depois que vocês projetarem, vocês podem ir lá na opção projeto, analisar circuito, e dar uma olhadinha para ver se a tabela verdade ficou igual aqui precisava estar. Então, vamos compará-las aqui rapidinho. Ó, se eu comparar elas, não sei se vai ficar pequeno para vocês aqui, mas ó, ele tem 0 na segunda linha, 0 aqui na linha 4, 0 na linha 11 e 0 na linha 13. Isso mesmo, tá certo. Então, vocês podem fazer aqui, ó, dar uma olhadinha aqui na tabela verdade se está certo. Ou também, que é a maneira mais legal de fazer, é o seguinte, ó. Bom, projetar o circuito, vocês podem ir lá na main agora, pessoal, tá? E olha que legal isso aqui, tá? Vocês podem ir lá na main, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu tirar isso aqui. Ó, vocês vão lá na main, tá? E aqui, né, vocês estão, de novo, né, eu tenho lá 2 cliques no circuito A, vocês têm a lógica do A, 2 cliques aqui no main, vocês vão ter o circuito principal, que é onde vai ter as 4 entradas e o display aqui no final, tá? Se vocês clicarem com uma vez aqui no circuito A, uma vez só, ele vai ficar azulzinho, ó, e vocês podem fazer uma espécie de instanciar ele aqui, né? Então, essa caixinha branca é como se toda aquela lógica do A tivesse aqui. Aquela lógica do A. Então, percebam que ele tem 4 pinos de entrada, que são aqueles 4 lá, né? A, B, C, D, A, B, C e D, que são os 4 bits do número, e tem uma saída. Tá? Então, se eu for apertar com o botão direito aqui e botar ver circuito, ele vai aparecer o circuito que vocês projetaram. É como se vocês pegassem esse circuito aqui, botassem numa caixinha e usassem ele aqui. Aqui eu criei tipo uma hierarquia de circuitos, né? Eu projetei o circuito A e eu estou usando ele aqui nesse circuito mais alto nível. Por que isso aqui fica legal, pessoal? Porque vocês vão fazer um circuito para o B, para o C, para o D e vão colocar eles aqui um abaixo do outro. Tá? E aí é basicamente eu conectar a entrada e saída. Ó. Eu vou conectar o D aqui no D. Ó. Se vocês colocarem o mouse aqui, depois vocês vão ver que vai aparecer uma mensagenzinha dizendo qual é o pino aqui, né? Então, esse aqui é o D, o outro é o C, o próximo é o B, e o outro é o A. Tá? Conecto eles aqui, e a saída eu vou conectar lá no LED A.
Ou seja, aqui dentro dessa caixinha está a lógica que a gente criou a partir do entendimento de quando o LED A acende ou não, criamos a tabela verdade, fizemos o mapa de Carnot, extraímos a expressão, projetamos o circuito, e agora a gente está usando ele aqui. E aí vocês podem testar. Então, né, ali, ó, vou até usar a colinha que a Luana botou no chat ali, né? Quando eu quiser para o 1, 4, B e D, esse LED não pode acender, né? Então, quando for o número binário 1, ó, 0001 é o número 1, né? Então, quando for o número 1, esse LED aqui não vai acender. Tá ok. Quando for o 4, ele não pode acender também. Ó, 4 também não acende. O 5 acende, o 7 acende, o 6 acende. Ele não pode acender no B. O B é o 11, né? O 11 é assim, é 1, 0, 1, 1. Ó, quando for 11, ele também não acende. E quando for o D, que é o 14, ele também não acende. Não, desculpa, o D é o 13. Desculpa. Quando for o 13, ele também não acende. Para todos os outros ele vai acender. Para o F ele vai acender, para o 0 ele vai acender, para o 8, para o 9, para o A. Certo? Claro que por enquanto tá feio, né? Só tem um LED. Mas na medida que vocês forem fazendo o circuito para o B, C, D, E, F, G, H, G, desculpa, até o G, e forem conectando eles aqui, vocês vão ver os números se formando aqui. Quando o circuito do B estiver pronto, e vocês conectarem o B aqui, né? Onde é que é o B? Quando vocês fizerem o circuito do B e conectarem aqui, ó, nesse pino aqui, ó, o B é o lado da ponta superior direita, vocês já vão começar a ver o número aparecer, a lógica do número aparecendo pelo LED de cima e o LED aqui da direita, superior. E aí, quando vocês fizerem para o C, vai ser o de baixo. E aí, na medida que vocês forem completando aqui, vocês vão ver o número aparecendo. E o objetivo é, vocês vão colocar o número binário aqui. Então, número 7, por exemplo. Esse aqui é o 7. Quando vocês colocarem 7, vai ter que acender o LED de cima e os dois da direita e apagar todo o resto. Quando vocês colocarem 8, o 8 tem que acender todos, né? O 8 acende todos. Quando vocês colocarem o A, acende todos menos o de baixo, para formar o A. Então, vocês vão conseguir ver visualmente no simulador se a lógica de vocês funciona ou não. Então, essa é a ideia, pessoal. Essa é a ideia. Eu vou colocar esse circuito aqui lá no modo para vocês usarem como base. Tá? E também vou colocar lá no modo, aqui as anotações que eu fiz no quadro, de, né, como é que a gente bolou ali a lógica do A, como é que a gente fez a tabela verdade, geramos a expressão, da expressão a gente veio aqui no simulador, criamos o circuito para o A, projetamos o circuito, e depois colocamos ele aqui, né, puxamos ele aqui para o circuito topo, ligamos ele nas entradas e saídas, conectamos ele no pino A, e a gente viu o pino A acendendo e apagando. Vocês vão fazer a mesma coisa para todos os outros de baixo, e no final vocês vão ficar mexendo aqui nos números, e aqui vai aparecer, né, a visualização daquele número no display. Perguntas, comentários, fica à vontade para a gente conversar um pouquinho sobre isso, pessoal. Entenderam o fluxo? Ou não entenderam nada, ou entenderam tudo. Sim, Luana, sim, Mônica. Beleza, gente. Esse é o fluxo, pessoal. Tá? Então, eu quis aproveitar o finalzinho dela para mostrar todo o fluxo para vocês. É basicamente repetir todo esse processo para os outros LEDs, né? E assim, né? Pela minha experiência dos outros anos, né? Às vezes vou errar em alguma posiçãozinha lá do mapa de Carnot, isso talvez gere uma expressão um pouquinho com algum erro, vocês vão chegar aqui e o LED vai apagar quando não deveria, ou vai acender quando não deveria. Daí, claro, se vocês der tudo certo, vocês vão vir para cá, vão começar a colocar os números binários ali, se der tudo certo, o LED vai acender na hora certa. Mas, né, como são muitos mapas, daqui a pouco vocês vão ter esquecido de pegar algum 1 ou gerar alguma expressão errada, e vocês vão conseguir detectar isso porque vocês vão projetar o circuito aqui e vai ter algum erro lá da lógica, vocês vão ter que só ir atrás e arrumar. É geralmente isso que acontece.
Bom, pessoal, então, assim, essa atividade, ela meio que contempla toda essa parte inicial da disciplina, que é a questão lá dos, né, tabela verdade, gerar a expressão, da expressão gerar o circuito, e aí, só que agora, os circuitos que vocês estão desenvolvendo, eles não são circuitos baseados em expressões aleatórias, são expressões que vocês mesmos vão construir, baseado na tabela verdade que vocês também vão construir, que é baseado nesse comportamento que a gente quer nesse comportamento de acender os LEDs para formar o número de acordo com esse comportamento que a gente está definindo aqui. Beleza? Pessoal, então essa é a brincadeira para vocês, tá? Se atraquem nisso, façam, né, as tabelas, façam os mapas, construam os circuitos. Se tiverem alguma dúvida, podem me contatar, tá? Se vocês acharam que fizeram tudo certo e não está acendendo um LED lá, também pode me mandar um print ali que eu posso dar uma olhada para vocês, tá? Então, fiquem bem à vontade. A gente não tem nenhuma aula até daqui a 2 semanas, né? A gente vai ter um encontro síncrono daqui a 2 semanas, mas se precisar, a gente marca um atendimento para a semana que vem ali, em alguma noite. Só que eu vou deixar para vocês me pedirem, tá? Se alguém tiver dificuldade, aí me avisa que a gente vai resolvendo aos pouquinhos. Certo? Gente, estou para vocês. Mais nenhuma dúvida aí sobre as atividades do Moodle, sobre essa atividade prática? Se não tiverem, era isso por hoje. Beleza? Então, gente, bom trabalho para vocês. Se cuidem aí, tá? Estou à disposição de vocês para tirarem dúvidas. Podem me incomodar, tá? Fiquem bem à vontade aí. E é isso. Deixa eu encerrar a gravação aqui.